senhores diretores, queridos amigos, e tertulianos. A Letras Convida, pelo próprio nome, está a dizer um pouco daquilo que constitui o seu ideário. É um ideário que se começou a definir de modo informal, mas que atualmente resulta concretizada em algumas iniciativas. A Letras Convida, a revista é uma delas, e tudo começa com reuniões em torno de uma tábua redonda. Tábua redonda onde o Miguel começou por pôr um ícone que tinha trazido dos Orientes e que, no fundo, nos foi agregando e nos foi tornando mais e mais cúmplices. E fomos pensando sempre a revista de uma forma muito especular. Especular no tempo, se nós olharmos para a máscara de anos que temos aqui, não é? De alguma forma, passado, presente e futuro confrontam-se, mas dentro da revista nós constituímos determinados corpos que se respondem e entreolham tal como nós nos respondemos e nos entreolhamos sobre os diferentes assuntos. E se nós olharmos, por exemplo, para a revista, para a entrevista internacional, em que temos o Lipovetsky a dizer-nos que Portugal é um caso singular, olhamos depois para a entrevista nacional, em que uma certa personalidade, que penso que conhecerão, que está ausente neste momento, está só aqui na revista, Luís Filipe Barreto, um mestre, nos diz que não está preparado para os novos desafios, ou melhor, que tem um grande desafio pela frente, que é o da sobrevivência. E, portanto, isto vai revelando que a reflexão vai acompanhando as artes. O dossiê temático, por exemplo, é dedicado aos estudos de género. E depois temos uma grande figura das letras portuguesas, em que pensamos imediatamente, quando pensamos na literatura e nos estudos de género, que impliquem a literatura. Maria Teresa Horta. Temos as artes plásticas, mas as artes plásticas também encontram na própria configuração da revista, e se nós pensarmos no trabalho das fotografias e com as fotografias ao longo da revista, vemos isso, um trabalho de diálogo entre a imagem e o texto, e é um trabalho, penso, bastante precioso. Se nós olharmos para em termos geracionais, para as grandes entrevistas, também olhamos para as pequenas entrevistas que nos revelam valores, novos valores, etc, etc. Se nós olharmos também para um outro dossiê que no final dá a voz ao trabalho que num centro de investigação, mas não só, não se fica pelo trabalho do centro de investigação, mas revela um trabalho em diferentes frentes do nosso Claypool, que é de facto o centro em que ela radica, que é a sua casa, digamos assim, e nós verificamos que entre livros, congressos, etc., há ligações. Entre tudo isso e alguns textos da revista há ligações e, portanto, começamos a ver a nossa revista como um poliedro em que tudo se relaciona e se responde e corresponde. Desse ponto de vista, penso que é o trabalho mais fascinante para nós, é este trabalho de concepção geral de uma revista em que os diferentes pontos luminosos começam a chamar pelo cromatismo mútuo, não é? E reciprocamente vão explorando, vão nos fazendo explorar a revista com diferentes entradas. Temos de facto os dois índices que nos vão fazendo percorrer desde o editorial, que a propósito não é só meu, é também do Miguel Real, e há alguns lapsos que evidentemente serão corrigidos numa
noutra altura, mas portanto isto para explicar que o meu nome está lá, mas não é só o meu, no fundo nós somos uma fraternidade, não é, Miguel? Em que o nome de um aqui na revista significa o nome de outro. Mas portanto temos o dossiê temático, temos, claro, evidentemente, a evocação de Oscar Lopes, que é uma homenagem, aí está, vamos homenageando os velhos mestres, aqueles que desaparecem e nos deixam saudades, mas que foram fundamentais na nossa formação, e vamos simultaneamente revelando novos valores com pequenas entrevistas e que poderão ler ao longo do percurso, poderão verificar isso. Portanto, dossiê temático, vozes consonantes, signos e rotação, nós, os outros, o dossiê escritor, que aliás absorve normalmente cerca de 2 anos aqui do António José Borges, não é? Ele anda a conquistar às pessoas e aos autores pacientemente durante 2 anos essas preciosidades que partilha connosco aqui, os inéditos, o quinteto, são as tais perguntas novos. Novos não significa necessariamente, muitas vezes, são pessoas que estão perfeitamente reconhecidas já na nossa praça. Inocência Mata, que foi, aliás, minha colega da faculdade e foi minha colega de curso, aliás. Leituras críticas, projetos e notícias, publicações. E, portanto, eu diria que nós temos aqui um prato cheio que passa pelas entradas e que termina com aquele último brinde, cheers, não é? Ao trabalho feito. É uma revista que não é para ser lida logo, é para ser saboreada ao longo do tempo. É para ser saboreada com leitura, mas também com a correspondência a muitos dos desafios que aqui são colocados, quer pela continuidade reflexiva, quer pela possibilidade de virmos a fazer dela alguns dossiês que se autonomizem e que constituam mais tarde volumes que reúnam, por exemplo, as entrevistas, ou que reúnam os dossiês temáticos, Em qualquer dos casos, eu queria chamar a atenção para o facto de o 7 ser um número alquímico e pedir a vossa colaboração, particularmente aqui o nosso Dr. Duarte Azinheira, que já está a tentar antecipar o meu pedido, a vossa colaboração e a do Dr. Duarte Azinheira, que tem sido capital para manter a revista com esta qualidade e para a publicar na imprensa nacional Casa da Moeda, instituição que nós muito prezamos. Portanto, pedia eu a vossa colaboração para que este número alquímico nos leve ao lápis lazuli, ao grau, não é? A tudo aquilo que nós queremos como sendo o ouro alquímico, não é? Que o próximo seja ainda melhor. Mas, para já, o número 7 deixa-nos com a antecipação do que vem aí. Virá, não é? Pronto. Virá. São pequenos apontamentos apenas de partilha. O Miguel Real tem sido o grande dinamizador deste processo de leitura, porque isto implica muita leitura, e o Miguel Real é inestimável nisso, na capacidade de trabalho espantosa, e temos, enfim, somos mosqueteiros, somos 2 mosqueteiros, mas aqui presentes, mas o capitão de Terreiro tinha mais, não é? E temos alguns aqui, não é? Mas eu queria destacar o professor José Eduardo Franco, que tem sido a alma oculta, o braço, o carro, sei lá, o nosso cantor da pedra filosofal. E, portanto, um agradecimento para ele. Há outros colegas, companheiros que eu gostaria de mencionar, acima de tudo,
Para este número, a menção está no próprio índice. Estão aqui os números todos que eu não vou mencionar, mas a quem agradeço penhoradamente o facto de fazerem desta revista o que ela é, um número alquímico. Muito obrigada.